E é uma questão, não, mas tem uma questão muito profunda nisso, que é o seguinte, e que tem todo o conceito racial realmente englobado, que é os negros que se envolvem com mulheres brancas, a maioria das vezes é porque eles já estão numa melhor condição financeira. Não necessariamente ricos, já tinha que ter mas tem alguma... Então eu comecei a acabar... Eu vou, vai ter a réplica aí, mano. Não, tem a réplica, porque também mulher se salva. Porque aí o que acontece? A mulher preta também não quer o homem que está lá com dificuldade financeira. Tem esses dois vertentes. Ela quer o homem preto que é mais próximo do padrão, que é um homem preto mais claro, que tem também, e que tem uma condição financeira melhor, vamos dizer assim. Mas tem toda uma problemática também entre a cabeça do homem preto até ele conseguir sair de todos os estereótipos, conseguir ter uma visibilidade e começar a querer achar que ele pode realmente chegar em algum lugar. Você valida, por exemplo, a teoria da solidão da mulher preta, por exemplo? Valido, mas não invalido também a do homem negro, retinto, por exemplo. Mas aí, a gente precisa fazer um recorte aí, que é o seguinte, eu já tô com 45 anos. Já começou a gravar? Pelo amor de Deus. Porque assim, hoje eu tô com 45 anos. Então eu vejo é o primeiro recorte que eu faço. Que é totalmente. A minha geração é totalmente diferente da geração de vocês. Então, por exemplo, pro cara negro, no meu caso, pelo menos eu penso assim, da turma que eu convia, eles se relacionavam com a mulher branca por dois motivos. O primeiro é que a gente não se relacionava só com o preto. Sim. E, por exemplo, que nem assim, eu não sou de comunidade, onde a aglomeração preta é maior, né? Então, por exemplo, os meus amigos, a maioria era tudo branco. Então eu estudei escola de branco. A maioria de branco eu fazia. Não, mas é isso, mas é por isso, você não tá... Eu também não. Roger também não. A gente cresceu num condomínio que tem muitos negros, mas que é o nosso meio é muito mais. Mas você acha então que parte disso era uma forma de negros ver como ele estivesse ascendendo na sociedade, ser aceito? Também existe também. Eu acho o contrário. Não, mas existem leis que comprovam, enfim, documentos, mas principalmente leis que comprovam que foi um plano do governo brasileiro para clarear essa mulher. Então, assim, eu lembro de eu com 10, 12 anos falando que eu queria clarear minha família. Imagina, meu filho vai nascer com o mesmo cabelo que eu, tadinho, eu tinha esse discurso muito forte. E eu invalidava, por exemplo, que eu gostava dos meninos pretinhos, mas ninguém gostava dos meninos pretinhos na escola. Então eu tinha que gostar do branquinho de olho azul. Mas olha só que interessante, né? Muito doido. Conversando com as meninas, agora todas mulheres já, elas tinham, como é que eu posso até feio falar isso, meu, mas elas tinham um fetiche nos pretinhos. Mas tem explicação. Também tem explicação pra isso. Mas a explicação é por conta do estereótipo do homem preto. Sensualizado. Sensualizado. Parece que é masculinizado. A virilidade, tá ligado? E aí, escravidão que vem. Exatamente. Tipo, a mulher, a esposa do senhor feudal, a esposa do português, ela diz que ela pra ter relação com o preto. Pra se divertir. Da mesma forma que a mulher preta era sexualizada. E o homem. Que era só pra ser um objeto sexual do senhor. Então, tudo são consequências de anos mascarando essa realidade. Não é que a gente acordou e falou, puta, eu quero ficar com uma mulher branca, eu quero ficar com um homem branco ou homem preto. Não. No impacto do homem ainda, que eu acho que para a mulher é 1000 vezes pior, o homem preto tava vendo a Xuxa, tá vendo a Eliana, tá vendo a Mala. É uma forma de você achar
achar que você deve ser necessariamente, porque, cara, você tá lá num lugar que você tem dificuldade de ter uma bebida gostosa. Você bebe Itaipava, né? Você tá lá num lugar que só bebe Itaipava e skin. Do nada você vai para um lugar que é majoritariamente branco, mas que você consegue beber Heineken e Stella. Cara, é uma delícia você estar nos lugares privilegiados. Sim. E aí você vai olhar no seu redor, quem que tá lá e que também convive desse mesmo lugar privilegiado? São pessoas brancas. Consequentemente, você vai acabar se conectando e se apaixonando com pessoas que estão ali. Não é necessariamente que o homem preto fez assim, cara, eu vou subir na vida e vou casar com uma branca. Lógico que deve ter seus casos, mas assim, vou subir na vida e vou casar com uma branca. Mas é de forma intuitiva, porque você quer sair daquele seu lugar, enfim, minoritário. Mas uma vez que você tem a sociedade desse jeito, ela foi construída, digamos, em cima de moldes perversos, visando embranquecer a sociedade. Sim. Mas hoje ela existe como tal. Deixa de ser legítimo uma pessoa negra que vai gostar de uma branca e que queira ficar com uma branca, porque assim, já tá na mente, você falou, já tá na mente. Não é uma coisa que tipo, pô, beleza. Não é uma situação de deixar de ser legítimo o amor, o sentimento que tem entre os dois. Mas eu acho que tem uma problemática a partir do momento que a relação dos dois não tem uma reflexão sobre essa relação interracial. Porque assim, enfim, meu irmão já teve um relacionamento com a mulher, enfim, meu irmão é um comitê. Ele não vai gostar disso, porque ele é um comitê. Não tá gravando. Enfim, ele teve um relacionamento com uma mulher loira, afim. E, tipo assim, de ter conversas dentro de casa dela falar que meu irmão não necessariamente sofria racismo. Amada. E aí, minha reflexão naquele momento que eu escutei aquilo foi, cara, se eles têm um filho, o filho também vai nascer pardo. Provavelmente pardo, mas também vai ser, no mínimo pardo. Acho que vai sofrer. pra gente, branco, a gente demora a entender que sofrer racismo é muito mais do que só ser xingado pela cor da sua pele ou sofrer um ato ativo de racismo. Existem outros racismos que você não está sofrendo ele agora, nesse momento, mas está. E de que forma? Porque eu penso assim, a sociedade, eu sempre paro pra pensar, as coisas às vezes estão muito ruins, mas a sociedade, ela é como ela é hoje. Como é que você combate com o povo? Como que eu tô? Enchendo as paciências. Mas eu consigo explicar. Mas eu não vou chegar numa Isso que você situação. falou agora tem um detalhe também, porque foi o que eu falei, a minha época é diferente. Então o que acontece? As pretinhas, quando elas eram bonitas principalmente, putz, era uma mala só, meu. Metia a mala, Era isso que eu ia te falar aquela hora lá. E aí, uma vez a gente tava aqui na barbearia, tava discutindo esse assunto, e o cara pegou e falou assim, mano, as pretas elas são difíceis, mano. Porque Eu tenho uma assim. concepção sobre isso um pouquinho polêmica, mas é isso mesmo. E ele fala assim, Joga no ar, ele fala assim, as pretas. As pretas Não, fique com a branca, que você que lute vai ficar comigo. É, tipo isso. Porque eles falam assim, mano, que nem assim, vai. O que acontece mais hoje, né? O cara vai sair com uma mina, por exemplo. Se tipo é a branca, não tem problema nenhum de tipo assim, meu, vamos pro motel. Acabou de conhecer no Tinder, sei lá, alguma coisa assim. Vamos pro motel. A preta, tipo, não é assim. Nem sei. Então, era a reclamação deles, né? Então, tipo, eles estavam falando assim, meu, a preta, não sei o quê. E tipo. Mas até por conta do que a gente acabou de falar, tipo assim, a preta sempre é vista como uma mulher que é pra ser levada pra cama e não ter relacionamento. Então, mas aí. Então, a partir do momento que eu percebo isso, eu não vou mais pra cama porque Mas, eu Então, não só que é o vou. seguinte, você tem que entender uma coisa, é isso que o Ricardo acabou de falar. Vocês hoje em dia, querendo ou não, vocês vivem uma outra geração. Não, lógico. Vocês vivem uma outra geração. Igual assim, na nossa época, se você for jogar alguns anos atrás. Quantos anos, Marcos? Eu tenho Tá 44. atiçando já, mano. Tá atiçando. Não, é outra geração. Eu tenho 44. Então assim, se você for pegar mais de 20 anos atrás, aí, porque na verdade eu e o Ricardo a gente começou a sair muito cedo, né? Nossa, você é louco. A gente começou a sair, poxa vida, pros bailinhos, né, que eram totalmente diferentes. A gente começou a sair com 14, 15 anos. Ah, eu também. Agora você imagina 14, 15 anos há 40 anos atrás. Era uma outra realidade, entendeu? Então assim, era tudo muito diferente. Era a educação, a ideologia da galera era totalmente contrária. Então assim,
na época que nós vivenciamos isso, foi uma coisa muito, tipo, meu, Tá louco, mano. era uma batalha de verdade mesmo, porque assim, você tinha Era que ter... embaçado, mano, era embaçado. Primeiro que assim, a nossa geração é totalmente diferente daquilo que a gente vive hoje. O mundo ele vive constantemente em mudanças, né? A gente pode provar disso aí. Vejo pela minha sobrinha, né, que já tem 14, meus sobrinhos, né, com 14 e 15 anos aí. Então assim, o mundo ele muda constantemente, ele sempre está em mudanças. Só que se você for pensar há 30 anos atrás, que hoje eu tenho 44 anos, tipo, era totalmente diferente, cara. Para você, de repente, chegar numa menininha, a gente é daquela época que, tipo assim, poxa vida. Peguei na mão da menina. Não, é de... Nossa, você ia Não, pra casa de Mandei uma carta. Tipo assim, a gente era época que, tipo assim, vamos supor, você ia você tinha gosto de ir pra uma festa junina, cara. Pô, vai lá e entrega um Correio, Você tá entendendo? Poxa, pra mim que tá com essa roupa assim, e aí você fala pra ela que eu tô com a roupa assim. Poxa, a vida, a menina olhava pra você, tipo, mas sou eu e tal. Era mais romântico. Você guardava pra papel lá, velho. Exato, Vida, e olha que engraçado. E a gente é de uma época tão diferente que a gente é da época das cartas, né? Total. Das cartas, então assim, você tinha que mandar um correio elegante pra uma menina, de repente, numa quermesse e tal, para depois... Não tô trabalhando. Amanhã eu tô aí, 9 horas tô aí. Tipo assim, a gente era numa época, tipo assim, você entregava, por exemplo, um correio elegante pra uma menininha e tal, para depois você pegar o telefone dela, para você ficar 2, 3 horas conversando com ela pelo telefone, e a minha avó ficava, desliga o telefone, Deus, mano. a conta vai vir alta, vó, já tô acabando. A geração do Roger e da minha já era sai do MSN. Exato. Você tá Exato. entendendo? Então assim, a gente pegou uma época que, tipo assim, a conta telefônica, ela vinha uma lista, tipo assim, daqui da parede até o outro lado da rua. Mas eu queria fazer uma Você entende? observação disso daí. Não, e assim, pra você encontrar com a menina depois de 3, 4, 5, 6 meses, você encontrar com ela no bailinho, pra você esperar tocar música lenta, pra você vir 2 pra lá, 2 pra cá, pra você tentar ficar com a menina no final. Acabou. Mas eu vou falar. Você tá entendendo? Você entendeu? Então era muito diferente. Mas hoje eu acho que existe uma diferença assim. Você falou do empoderamento, né? Do homem preto, ele mudar de classe. Eu vejo que. Mas isso também é. E aí, só desculpa te cortar, mas. Isso acontece com mulheres pretas também. Não, acontece, mas o que eu quero pontuar aqui é o seguinte. Eu acho que essa questão de desejo, do símbolo sexual, eu acho que acontece com as mulheres pretas, mais em termos em ambientes corporativos do que na sociedade como um todo. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é linda, maravilhosa, uma preta, meu. E ela é secretária na Siemens. Os caras só vê ela só pra... Ah, não, mas isso aí eu não. Em qualquer ambiente, a mulher preta, ela é sexualizada, infelizmente. Não é que significa que ela é isso, mas ela é, independente se for do corporativo ou não. Mas aí, no corporativo, dependendo do cargo, como essa da sua amiga, ela é secretária. Então, secretária também já é um cargo super sexualizado. Então, ela tem 2 estereótipos em um. Exato. Uma mulher preta, secretária. Sim. Então, acaba que ela vai ser hipersexualizada. E no caso dela, que é o seguinte, tipo, a gente tava trocando ideia sobre isso. Que ela até então não concordava com ela, não. Falava assim, meu, desculpa, mas você tá viajando, não vejo assim. E ela falou assim, não, cara, é verdade, é isso. Mas eu acho que nesse ambiente, talvez os homens vejam ela como secretária, se vejam numa posição maior e acreditem que aquilo facilita uma aproximação, facilita. E na rua, meio que as pessoas não sabem o que ela é, meio que não tem essa visão de eu sou assim com você, eu sou Mas assim na rua, o que acontece com É uma ela? masculinidade. Mas na rua, segundo ela, tipo, ela assusta. Ela fala, tipo assim, um cara, segundo ela, né? Pra um cara chegar nela, por exemplo, o cara pensa 10 vezes pra chegar. Mas eu acho que tem muito a ver isso que eu falei, cara. A questão do cara olhar a posição dela dentro da empresa
ele sabe que ele ganha mais, que ele não sei o quê, ele se coloca numa situação de poder, né? olha aqui o que está se apresentando para você. Enquanto na rua, ela é uma mulher extremamente bonita que vai, talvez, intimidar Vai a pessoa. intimidar, Falar, essa mulher não vai me dar, essa mulher não vai me É o que o Edu falou, porque nesse nosso debate do homem preto e da mulher preta, os dois estão sofrendo. É isso. Por exemplo, o homem preto sofreu pra caramba porque ele só tinha referência de mulheres brancas, e aí ele vê um Pelé como referência que namorando com a Xuxa, ele vê o Alexandre Pires com a Carla Pérez, então é uma geração que tá olhando. Você vê a Globeleza, que era a mulher do Donner, e por exemplo, e a mulher preta, ela só vai ter uma referência branca. Quem que ela vê no cinema? Exato. Ela vê o Brad Pitt. E é algo que cresce muito Não na dá. gente, que a gente não tem nem autoestima pra acreditar em que a gente consegue. Ó, pergunta pra Paloma, que seriado da época dela tinha um garoto preto como protagonista? Da sua nem pensar. Quem era o protagonista da Malhação? Era o Arnold, era o Arnold. Quando ela aparecia, era um cara. Não eram vários, sabe? É um preto e uma preta. É isso. Aí assim, fica outro. um preto e uma preta. Então, esse recorte racial, eu acho que os dois têm a cabeça bagunçada. E quando o Edu fala assim, pô, mas como que a gente vai fazer hoje para conscientizar, já que todo mundo sabe? Eu acho que é educação. Porque a gente partiu do ponto que, se a gente for olhar as nossas famílias, são majoritariamente de pais pretos com mães pretas. Porque eles vêm de uma geração onde o homem preto e a mulher preta não tinha nenhum lugar na sociedade. Você tá maluco. De 1500 a 1888 não eram seres humanos. Você pega Isso que nós estamos falando no Brasil, né? Se a gente for contar aqui nos Estados Unidos, Falam análogo esse cara, eu não entendi esse análogo esse cara. Ela tá como escravo, ele ficou escravo lá. Não, esse cara não é Eu tinha um ex-professor que ele falava assim, imagina, hoje tem racismo impossível. Aí eu ficava assim, é impossível, século XXI, que absurdo, somos todos iguais. Aí eu amado, tipo assim, até minha avó, se estivesse viva com 110 anos, ela tinha passado pela praticamente uma conversão, tá ligado? Tem gente aí na vida, pelo amor de Deus. Não tem um preto herdeiro. É por isso que eu falo, pessoal, não tem geração de preto herdeiro, porque a avó com 110 anos hoje, se tiver também na linha, ela viveu a escravidão, mano. E o conceito de que somos todos humanos é de um lugar que, assim, cara, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e aí todo mundo, meu, tá ali, mas assim, você não tem um teto, você não tem nada, você não tem estudo, você não tem um emprego, porque ele não considera um emprego. E aí, tipo assim, estamos todos na mesma caminhada, vocês só se esforcem, vocês vão conseguir chegar lá. não, isso foi a mais. Mano, Você conhece um herdeiro sul-africano? Conhece, as pessoas não sabem. Exatamente. É o Elon Musk, né? Herdeiro ele é sul-africano. Quem são os ricos também de família tradicional brasileira? Cara, eles chegaram e falaram, esse espaço aqui é legal, é meu. É meu. Mas foram incentivados a virem pra cá, quando tem o sistema da escravidão. Então eles foram incentivados a vir pra cá. Pra variar o Brasil. Isso aí eu acho que tem a ver muito com uma frase que meio que vocês já ouviram. Aliás, todos nós já ouvimos essa frase, né? Acho que tem até a ver com o assunto também que a gente está conversando. A favela venceu. A favela não venceu. Lógico, alguma pessoa venceu. A favela não venceu. Esse recorte aí, A favela não venceu, cara. Porque se você for ver, o que mudou na comunidade? Eu acho assim, cara, eu acho que só Mas de você usar o é. termo a favela, ou seja, se ainda existe favela, porque assim, sem glamorizar o fato, você está falando de pessoas que vivem em barraco, pessoas que vivem em condições deploráveis, então você não tem como dizer que aquilo ali alcançou o patamar de Exatamente. Não alcançou. a favela venceu, já não venceu. Agora, por outro lado, com acesso à informação, acesso às mídias hoje, por meio das redes sociais, esse tipo de afirmação gera, de certa forma, um senso de pertencimento, um senso de você se sentir parte de algo positivo. Caminhando Esse caminhada lá é muito difícil. Exato. Então, assim, E você assim se inspirar.
você é bombardeado, exato, você deixa de ter inspirações que são muito distantes de você, você passa a ter inspirações que são mais próximas de você, e além disso, com um aspecto bastante positivo. Então, assim, é aquela coisa, é o funkeiro, é o jogo de futebol, é alguém que de repente conseguiu construir uma coisa na comunidade. Então, assim, eu particularmente não sou muito fã da frase "a favela aconteceu", mas eu entendo que ela tem um impacto mais positivo do que negativo para quem é da comunidade. Na verdade, nós estamos, foi o que a gente falou anteriormente, na verdade, nós estamos em constante mudança. Então, quando a gente fala que a favela venceu, que nós entendemos aqui, uma mesma opinião, que a favela não venceu ainda, é que nós estamos em constante mudança em vários sentidos. Sim. Né? Se você, por exemplo, Inclusive esse daí que a gente está falando agora. se você, por exemplo, conseguir chegar e falar assim, eu sou de favela, sem abaixar a cabeça, hoje, de certa forma, já não é claro para você. E hoje em dia você já vê muita gente hoje que já não tem tanto assim cultura de falar, numa comunidade, numa favela, ou só e isso é o ponto que a favela venceu ajuda. Porque na orgulho da identidade. é o orgulho da identidade. Não dizendo que ele está super feliz da onde ele mora, das funções, não. Mas ele já não se sente acuado de mostrar aquilo que ele é. Já se sente tão primeiro. Mas agora vem o corte. Aí vai te essa lei, Não é de cabelo, não é de cabelo. Agora vem o corte. Que é assim, ó. O porquê não 13 de maio? O porquê 20 de novembro? E agora que sai aqui que a Câmara aprovou como feriado nacional, certo? Dia da Consciência Negra. Consciência do quê? E orgulho de quê? Eu gosto da provocação. Sim. Deixa eu passar na mão. A consciência negra é para que os não negros enxerguem o dia. Peraí, você pode falar pro gente porque o carro atrapalhou? A consciência do dia 20 de novembro não é para quem é preto, para quem é pardo. É para quem é não negro e não pardo, tem a consciência que o dia 20 ele é simbólico, ele é simbolizado por algo muito maior do que todos os outros dias do ano. Então é mais ou menos assim, gente, preto sofre todo dia. Sim. Mas dá uma olhadinha dia 20. O orgulho LGBTQIA+. Não precisa tanto. LGBTQIA+, a comunidade gay sofre todo dia abuso, assédio. Mas vamos olhar um dia, só para vocês entenderem. O indígena, o dia do... Então assim, por isso que não tem o dia do branco. Dia da consciência branca. Porque o branco por si só já tem consciência. Ele não precisa de ninguém para lembrar ele do dia dele. Ele sabe a história dele, ele sabe. Mano, Você não chega e fala, eu sou da raça branca. mas aí é que é o ponto. Cara, para que você vai falar para 52, 54% da população que já se considera preto Não, ou pardo? vamos lá. Boa parte da população se considera parda. Ela não se considera preta. Preta somos nós, que a gente olha por pé e tem dúvida. Ok, até Pardo é o pessoal que é um pouco mais claro, que é misturado e que vai ficando mais claro. Aí eu sempre faço a analogia aos horários. Obrigado, muito bem, você guarda aqui. Aí, ó, Embora tenha sofrido reparação, e olha só, porque assim, ó, tem um lance aí, tem uma brincadeira. Deixa eu fazer uma observação. Pense positivo. A gente aceita alguns. Você pode ser, você consegue matar a sua planta. Puta que talvez é fogo, mano. Mas eu tenho um detalhe, porque assim, tem uma brincadeira que, tipo, eu não acho legal. Que vai, estamos aqui. Então você que é pardo, você, tipo assim, Eu sou negrão, mano. Ele é bem retinho. como que é a brincadeira? A brincadeira é assim, ó. Meu, o Ricardo e o Roger tá trampudão lá, mano. E, mano, os caras lá chinelando tomando chocolate, os dois. Lá no solzão, 40 graus, pá. Não, você não, cara. Você já tá na porta da Casa Branca. E você, mano, tá entregando café dentro do casarão. É isso. Tá ligado? Você entende isso? Então, tipo assim. São todos pardos e pretos. Exato. Mas cada um tem plano de carreira diferente. Se eu pegar uma folha de papel sulfite, uma folha de papel pardo de carta e botar aqui do lado, acho que parece mais que o papel pardo da carta. Eu acho. Não tem, sem dúvida.
Sem dúvida. Esse é um estudo de colorismo. Mas olha só que interessante. Então, todos aí, tipo, a gente dentro do que o Roger falou, a gente tá mexendo com todos pretos, entre aspas, né? Com todos pretos. Então, por exemplo, eu sou de uma geração que é assim, cara, a gente... Como é que eu vou... Não é a palavra certa, os caras vão querer me... Os haters vai ser Falta, né? mas tudo bem. A gente não tem muito mimimi, entendeu? Que nem aconteceu comigo agora, no domingo. Aconteceu agora. Fui com as meninas no shopping, no cidade de São Paulo, e tô lá. E as crianças, tipo, entraram numa loja. Uma loja lá de japonês e tal. Mano, a mulher, mano, tipo assim, a gente passa por todo dia. Todo dia. Eu Verdade. fora da loja, só tipo assim, olhando as meninas, né, vendo os produtos e tal. Cara, a mulher pegou o óculos, mano, pra ela ficar me mirando. Só que a minha reação é tipo assim, se dane, eu tô nem aí. Tô nem aí pra você tá... Mas, voltando até para a pergunta que ele falou, como combater, você não fazer nada é uma proteção sua. Porque você sabe que você fazer alguma coisa também vai te atingir de alguma forma. E vai te prejudicar. Porque até provar que a mulher está olhando, porque a palavra do preço sempre é Assim, é a dúvida. Mas uma forma de combater é a gente não invisibilizar mais essas situações. Porque aí a pessoa fica, lógico, e aí tudo deve suas proporções, gente. Mas eu acho que é válido todas essas lutas. Quem é muito extremista, que não tem paciência nenhuma. Porque se não fossem os extremistas, talvez a gente não ia estar aqui batendo esse papo. É porque, ó, o constrangimento tem que ser dela. Não foi seu. Mas aí tem então jogada, porque assim, como a gente já tem uma vivência diferente, porque assim, eu brinco que eu sou 7'8", né? Então você tem 30 segundos pra se defender. E aí, gordão? Eu já falei, e aí, canela seca, você já passou. Então o que eu fiz? Eu agi de uma forma que ela ficou invisível. Exato. E ela começou tipo, a ficar incomodada. Você ofuscou ela, né? Sem ela. E aí, tipo assim, eu que se lasque. Só que aí, eu volto a pergunta hoje. Eu volto a pergunta pra vocês. Depois de algumas décadas. Não. Eu volto a perguntar no sentido assim, por que não dia 13? Porque é muito louco. Dia 13 é o dia da abolição. Abolição. Sim. Por que não dia 13, sim dia 20? Porque a figura do dia 20 também é uma figura controversa, pra mim. Eles criaram essa aí pra nós, né? Oi? Eles criaram essa pra pegar a gente. Só que o que acontece? Não cai nessa, não. Mas quem criou? Eles. O dia 13 não é deles. Porque parece que é deles. O dia 13 é assim, ó. Eu salvei vocês. Quem salvou nós? Então, mas a pergunta Aí eu assinei. a pergunta é Faça exatamente- choleirinho. só que aí o que acontece? Você Já começa estamos dando emprego, caralho. Tô te liberando. Exatamente. É verdade, Só que é uma euforia que não é euforia, né? É muito louco. E essa euforia, pra você continuar, ela foi tão esquematizada que se eles não dão, a gente ia conquistar na marra. E conquistar na Não marra, tinha como. ia ter Não um tinha sangue, como. ia ter Não luta, tinha ia como. não tem aquela A gente era o último, Você né? já tinha os quilombos, já tinha um zumbi forte pra caramba. Poxa, Então, mas mas zumbi, por exemplo, vocês conseguem enxergar o zumbi como sendo essa figura representativa? ele é o cara que lutou e deve ter matado preto pra caramba, que não quis falar o dele. Ele lutou e deve ter preto que quis falar o dele. Ele foi o cara que levantou a mão e falou: tem que escolher ele como herói. Mas, tipo, como um abolicionista ou como, tipo assim, um guerreiro que era livre e queria se tornar livre de novo. Porque o que acontece? Ninguém era livre, né? Cara, eu acho Não, que... quando o zumbi, ele vem de uma linhagem... Não, sim, mas Né? é uma concepção que você falou, que era livre e que se vê livre de novo. Na verdade, em nenhum momento ninguém foi livre. Naquele momento, tá, eu tô livre no papel, mas ainda tem gente que está sendo vendido, eu não consigo ter um trabalho digno, eu mal consigo dar de comer para minha família, eu ainda vejo minha esposa sendo estuprada por branco. Na verdade é um falso livramento. Não era livre, é uma forma deles Então, mas romantizarem, assim, falando, cara, de eu repente, te libertei, zumbi, como você não conseguiu mas de ser repente zumbi, tipo assim, não pensava, por exemplo, não na questão da causa preta, mas assim, eu vou montar tipo um reinado. Mas o Mas meu é eu também, eu penso assim... Pode ser. Vou dar meus 2 centavos para
Eu vou sair daqui com um certificado. Falou, Isso aí, atesto, por mim. Ele se auto Você tá falando mal na cabeça porque tem gente de concurso. Aí você passa, você vai depois cancelando. Aí eu vou falar do Mas seu acho assim, cancelado. ainda que fosse a ideia dele, de repente, não, eu vou montar, eu vi aqui que eu sou um cara influente, eu sou um cara que, pô, sou forte, sou mais pra frente que os outros, vou tentar alguma coisa. Cara, você está se livrando da escravidão. Qualquer desgraça que você fizer para se livrar da escravidão, seja, vamos pensar assim, alguém que conseguisse pensar, se livrar da escravidão e ainda pensar no bem do outro, pô, você está no É um sangue. gênio. É o sangue. Porque pensa, você está tomando chicotada, sendo estuprado, sua mulher estuprada. Cara, você só quer pensar em você sair daquela porra. Daquela situação. Se chegar alguém aqui, começar a torturar todo mundo aqui, e você arrumar um jeito do cara parar de bater em você e você sair, você vai arrumar um Jogos jeito. mortais, né? Você tem que matar um. Depois Você arranca sua mão, mas você sai. de você pensar, não, mas eu só vou sair daqui quando eu pensar num jeito de livrar todo mundo, pô, é um outro patamar. Aí a discussão é se ele foi isso, se não foi, realmente eu não sei, talvez vocês possam dizer melhor se foi. Mas eu acho que assim, mostrou uma resistência contra algo horrível. Mesmo que fosse a resistência só dele. Não, estou lutando para eu livrar o meu, e eu me dar bem, e eu começar a criar uma coisa que jamais seria permitido se eu começasse a fazer esse futuro, isso aqui. Mas eu acho que não foi com a intenção final de se tornar o zumbi depois. Porque o que eu acho que é o seguinte, hoje a gente tem condições de contar a história como ela é. Entendeu? Não estou invalidando o zumbi, pelo amor de Deus, foi uma pergunta provocativa. Mas assim, a gente precisa, tipo, colocar as coisas, tipo, no seu devido lugar. Vou dar um exemplo. Mas ó, só para te respondendo, o dia 13 é para eles falarem sobre. O dia 20 é um dia para a gente chamar de nosso. Eu acho que esse é um caminho, que é tipo assim, se você for parar pra ver, a gente não tem um outro feriado negro. Ele é tipo o primeiro feriado negro. Aí ele é basicamente como a abolição da escravidão. Quem fez foi uma pessoa que só quis mexer com uma situação na teoria. Na prática, ela não tomou nenhuma atitude. O feriado também, da mesma situação. Tipo assim, vamos dar um feriado para eles, não importa o que é, não importa de qualquer situação, o que eles vão fazer com isso, mas daí, porque, tipo assim, ganharam. Chegou esse achievement aí, eles ganharam. O dia 20, ou qualquer que seja o dia. Ganharam um dia, faz o que vocês quiserem. Dá o seu próprio significado para o seu próprio feriado. Dá o destino, a partir daí dá o destino. Na prática você tem um feriado, na teoria ele é do que você quiser. E não era chamado atenção para esse ponto há 10, 15 anos atrás. Não. As problemáticas, as discussões, é assim, ó. Eu não vou lembrar, por exemplo, talvez do meu pai ou uma geração 40 a mais, andando com a camisa do Malcolm X, andando com a camisa do zumbi. E tanto pessoas brancas como pessoas pretas. A galera tá andando com as camisas agora, entendendo um pouco do conceito que é. Aí é que tá. A representatividade, a gente começou a pensar, a gente não sabia a nossa própria história. Exato. Porque senão a gente teria tomado talvez outro curso, né? Você vai voltar para a discussão inicial da palmitagem, a discussão de várias pessoas em cargos de liderança ou não. Assim, se alguém fala pra você, pô, ser preto é bonito, mano. É legal ser preto. Negro é lindo, né? E a gente não sabia que a gente era bonito. Porque assim, até pra ser preto, você tem a diferença de preto. O preto retinto não é bonito. Até hoje, né? Essa conversa é muito nova. Se você for parar para pensar, 10, 15 anos atrás, ainda era normalizado, ainda era ok. Galera que saiu, que tinha tatuagem de símbolo nazista. Não tem. Era um negócio que era muito bizarro. Agora que a gente vê uma camiseta de Malcolm X ali, um negócio aqui, mas porque a galera se sente confortável de sair na rua sem correr risco de vida. Que há 20 anos atrás tinha grupos de nazistas, de esquerda, uma galera muito. Mas aí que tá o ponto. Outro corte aí, que acontece o seguinte. Por exemplo, Marighella. Meu, discutiu um ano desse filme aqui, cara. Meu Deus do céu. A história do cara, Marighella, Sim. não tem o que falar. O cara foi. Não, o cara foi, tipo. Certo? Só que foi no cinema representado por quem? Funcionou bem E eu entendi o Wagner Jovem. Não vai entender, mas
Mas eu entendi Wagner Moura, entendi a situação, eu entendi a negativa do Mano Brown, toda a situação, eu entendi tudo isso aí. Só que acontece o seguinte, cara, eu vejo que nós pretos, a gente não precisa da lacração. Eu vejo isso. Da gente, partindo da gente lá para os outros? É isso. Inclusive, eu acho que... Você tá falando do mimimi, dos que dizem ser mimimi. É isso? Também. Porque assim, por exemplo, eu acho que uma bandeira pega muito hype nas nossas costas. O LGBT. É que você tá falando do ativista. Você vai ter os níveis, né? Tem os níveis. O cara que lá é o ativista Exato. que vai pegar o perfil do outro, Exato. vai reclamar do perfil do outro, que nem sabe o que tá acontecendo. Exato. Então, por exemplo, o caso do Marighella. É uma puta de uma história, mano. A história de vida do cara é muito louca. Só que colocaram o Marighella numa situação que ele não era aquela representatividade, não é aquilo. Cara, porque assim, quando eu ouvi o Marighella pela primeira vez com Racionais, não foi muitos anos, foi uns 4 anos mais ou menos. Falei assim, meu, nunca ouvi falar na minha vida, quem é esse cara? Aí eu fui atrás. E cara, eu assisti os documentários, vi o estatuto, vi os livros. Cara, meu, pegar o documentário no Canal Brasil é ver lá. Não partindo pra política. A intenção dos caras não era nem só acabar com a ditadura, era fazer uma outra ditadura, um outro regime, tal. E aí. Era um outro regime. Também. Mas aí o que aconteceu? O Marighella. do proletariado. Eu não critico tanto, mas tem essa tese. E aí o que acontece? Ele chega e quando ele vai pra Rússia, o próprio partido PCB fala pra ele, não vai, cara, PCdoB, não vai que vai dar ruim. E ele vira a chavinha. Ainda assim é uma história a ser contada formidável. Mas nessa última eleição, arrumaram uma militância pro cara que não era aquilo. Então, tipo, a minha pergunta de relação a Zumbi foi justamente isso, entendeu? Porque assim, muitas vezes a gente vai militar para coisas que eu acho que não precisa militar. Não precisa lacrar. Então tudo bem, Zumbi é o nosso herói? Tá, por quê? Por causa disso. E tá tudo certo, ok, vambora. Mas o que Agora, é lacrar? Mas eu Que não vejo militar. muito o nosso povo nessa linha. Eu vejo algumas histórias de pessoas pretas sendo contadas por pessoas brancas. E aí contando você tem- da forma deles. Da forma que eles têm. É um Hollywood, que é o filme do Pelé. Fizeram o filme do Pelé, jogaram lá, gente. Então, assim, eu vejo que existem os extremos. O extremo A e o extremo B. E eu não julgo, foi o que a Paloma falou. Você precisa do cara que vai colocar fogo, né? Você precisa do cara que vai queimar O cara o que chão vai- e o cara que vai pensar. aí o cara que vai. Você Porque precisa, vai ok. conseguir ter a consciência de diálogo. Mas eu acho que é dos dois. Então eu acho que essa questão, de lacrar que a gente está chamando agora, essa questão de levantar fortes bandeiras, eu acho que é muito mais um conformismo de um grupo pequeno. Eu acho que não é o grupo que chama a minha atenção. Vamos falar do Luiz Palmares, vai pegar um público preto falando que ele não era nós. Gente, tá tudo bem. Não é esse cara aqui que eu vou me apegar, e também não é o branco que vai falar que ele não era o líder. Você tem que se apegar à história, aos fatos. Exatamente. E esse ponto de recorte, de internet, disso, faz com que as pessoas entendam, mas não se aprofundam. Então você vai pegando aquilo que te interessa. Pá. Ah, eu já sei quem é essa coisa com mais. E acabou. Então eu acho que não é nem aqui, nem lá. Vai entender a história. Quem for ler Marighella, quem for ler Che Guevara, quem for ler o que quer que seja, vai ter que ler, entender a essência e tirar as próprias conclusões. Agora, galera, fica nesse hypezinho de pegar deturpar, para mim é o mesmo ponto de todo mundo que fica estereotipando o Neymar para não se pronunciar. O Pelé, porque, gente, cada um vai agir dentro da sua linha. exatamente. E aí tem que entender também que muitas vezes essa questão, você está falando enfim, de quererem um hype ou de lacrar, nem são pessoas. São fakes, robô, são criados, é um robô robô. que bota lá para conseguir instigar o assunto, E sabe? eles vêm para justamente pegar quem não está com a informação pronta. O Eduardo está com a informação na mão, que foi procurar, ele não vai ser atingido por isso, porque ele sabe que é um exagero. Isso é para tudo.
É pra tudo. Tem que ser pra. Não, Tem que ser pra a gente tudo. tava brincando hoje num outro grupo, do caso da Ana Hickman. A Ana Hickman sofreu violência doméstica, o cara maltratou, pô, o cara tá sendo investigado. Deram espaço pra ele num programa do Cupim, pro cara falar de um caso de agressão, uma bancada com 4 homens, com 3 homens. Ele tinha que ir num programa só com mulher. O cara foi num programa falar sobre uma agressão só com homem. Sabe o que os outros vão fazer? Vão validar o teste dele. Ah, tá exagerando. Ah, é isso? Ele só deu um grito, só deu um gritinho e ela. Você é racista e num programa só de branco falar que eu não sou racista. Eu tenho amigos pretos. Aí o cara falou, será que não estão exagerando? Ai, foi só um deslize, meu. Você entendeu, cara? Essa galera que fica fazendo essa validação, essa lacração, eles trabalham quando convém. Pô, tá de sacanagem. Então, mas eu acho que essa que é a minha preocupação maior hoje. Porque assim, quando eu falo no dia da consciência, da gente ter consciência e tudo mais, eu acho que as coisas têm que mudar muito mais do que um simples feriado. Total. Mas no o sentido feriado já dá algum significado. Não. Ok, até aí tudo bem, tá certo. Mas a gente precisa de um ponto inicial. Isso aí eu não faço. Mas eu vejo assim, por exemplo, nas ligas das escolas de samba, agora, né? Nós já estamos em 1º de dezembro hoje. Pô, as rainhas de bateria todas brancas. Todas. Você tem. Não só isso, né? O pessoal que escreve samba, a maioria é branco, os jurados, a maioria é branco. Todos. Jurados praticamente não tem que O carnaval paulistano, principalmente, ele já foi vendido há muito tempo. Aliás, não só o carioca e o paulistano já foi vendido há muito tempo. Né? Quantos anos aí a Globo pegou e se tornou retentora da transmissão? Mas é um recorte corporativo. Eu comentei isso numa outra ocasião, que você pega esse recorte corporativo, ele é corporativo e social, ele é gigantesco. Porque o futebol, a mão de obra é preta. Concordo. O samba, a mão de obra é preta. Quem são os dirigentes? Mas São brancos. Quem são a galera que julga? Quem rala, mas aí que tá. Eu acho que, tipo A assim. estrutura segue sendo a mesma. É seguir o dinheiro. Então, mas As aí. pessoas têm esse destaque, são as pessoas que colocam dinheiro e acaba que as pessoas pobres, majoritariamente pretas, acabam a situação porque é o que financia. Mas aí Esse isso é é o um problema. Esse, que a mulher lá, que é a rainha do bateria, é a mulher do cara pica lá, que vai lá, toma A aqui, empresa escola vai e investir. vai lá. E assim, é uma situação que você fala, cara, eu quero. Eu não sei. Eu preciso do Mas dinheiro. É a princesa Isabel. Mas aí. É o fim do capitalismo. Mas então eu já não sei se é algo do capitalismo, mas assim. Acho que é. Eu já acho que é ruim, porque o cara, a gente continua se vendendo, não para. Mas a gente continua se quando eu falo vendendo. que é ruim do capitalismo, porque você precisa sobreviver. Então, muitas das vezes, você não tem culhão suficiente para segurar os seus valores perante a necessidade da grana que você precisa. Eu tenho Não, mas aí por que eu Tenho vários. eu estou falando, a gente está falando de escola de samba, que tem muito dinheiro, mas tem muito dinheiro, escola de samba famosa. Escola de samba que você vai pegar, que tá lá na série B do Imperador do de negócio, Piranga, sei tá lá. suando para Cabelos conseguir da fazer Vila o Mercedes. desfile. É. Tá suando para conseguir fazer o desfile. E aí, quando quero subir, você vai subir como? Você precisa de dinheiro para subir. A partir desse momento você vai o quê? Se vende. A gente precisa ainda de uma estrutura branca, ainda majoritariamente, para abraçar. Então, assim, Seja aliado. o cara vai ser um aliado do bem. Concordo. Eu entendo quem não concorda. Mas, até, não que não seja a nossa capacidade de chegar lá. Mas, para as pessoas olharem para a gente realmente com um olhar de oportunidade ou de crescimento, nesses brancos só escuta branco. Então, mas aí que tá o detalhe. Quando você fala assim, a gente, pra gente ter uma visibilidade, sei lá, enfim, é a gente querendo entrar num espaço branco ou a gente querendo ser reconhecido? Na minha visão, é querer ser reconhecido e querer melhorar de vida. Eu acho que é fácil, Eu acho que tá errado. Eu acho que Então, tá só que é o errado. seguinte, Eu acho que tá errado, meu. Eu acho assim, desculpa te cortar. Eu acho que capital é o que gira tudo. Eu acho que uma discussão que seria válida é que você fala, não, a pessoa se vender.
Se vendeu, pô, Você nós estamos no jogo. Esse é o jogo. ela tá jogando o jogo. Hoje, eu acho que a discussão importante que é por trás disso é, hoje em dia, se a gente vai falar de dinheiro, majoritariamente as pessoas pelo menos têm mais dinheiro do que a comunidade preta. Isso vai refletir no jogo. em tudo. Então, Agora, a partir do momento que isso é a realidade, a gente vai buscar esse feminismo para mudar. Nesse meio tempo a gente faz o quê? Tem que jogar o jogo, tem que entender o jogo. Tem que jogar o jogo. é que assim, tudo isso que vocês estão falando tá super válido, tá tudo certo, tá tudo certo. Só que tem um outro lado também que nós, como pretos, a gente vai lançar um livro aí em breve, beleza? 50 tons de pretos, que vai chegar Exatamente. Tem que competir. Mas não é o 50 tons. Não é. Brincadeiras à parte, vamos lá. Vocês estão certos naquilo que vocês estão falando, tem um ponto correto nisso daí. Só que eu vejo uma coisa que nós também, como pretos, como negros, não sei como que a galera quer falar hoje em dia, sei lá. Eu acho que a gente também tem que querer despertar para algumas coisas. Se vocês pararem para pensar no início do assunto que a gente conversou, que a gente trocou ideia, muita gente não sabe das histórias que foram contadas aqui. Porque muitas vezes, nós mesmos, nós não queremos ler um livro. Nós não queremos ler um livro. Vê pela geração de hoje, quantos vão numa biblioteca? A gente é da época da biblioteca. Você é louco. Você fazia as lições de geografia. Eu amasso. Vocês sabem. Meu, vai lá e compra um papel manteiga. Vai lá e compra um papel manteiga e não sei o que e tal. Meu, a gente é de uma geração totalmente diferente. E vocês pegaram um pouco disso também. Então eu acho que a nossa galera, o nosso povo, tem que querer estudar, tem que querer, batalhar por aquilo, porque assim, eu entendo assim. Mas você precisa falar isso. Exato! Você falando isso, o Ricardo falando isso, a gente está validando para essa galera que assim, ó, dá para chegar. Exato! O Ricardo é empreendedor preto, está com um salão preto, dá para chegar. Você está entendendo? É isso, tem que falar Exato! Mas é isso, não é então, assim, por quê? Nós somos de uma geração exatamente assim. E vocês pegaram um pouco disso. Então, peraí. Na minha ideologia, eu fiz assim, tá? Meu, tá na aula do preto, tinha que estar na cadeira de chefe, ser chefe também. Sim. Mas o que nós estamos fazendo para isso? O que nós estamos fazendo para isso? Porque assim, às vezes, Você vê um comodismo? você tá entendendo? Não, Porque assim, às vezes a gente enxerga o outro lado, mas a gente também não faz o nosso, porque às vezes a gente cai no comodismo. Ah, tá bom do jeito que tá. Eu tô Mas mais é que ligada você foi nisso. é que você foi por um outro lado. Não, vocês entenderam. Não, eu sei. sei. Mas é que você foi por outro lado, é que assim, por algumas coisas eu sou meio radical. Radical total. Então, tipo assim, cara, a barbearia é minha. A regra da barbearia é de quem que é? É minha, mano. Entendeu? Então, por exemplo, escola de samba, todos os movimentos de cultura e tudo mais, etc., eu posso vender o acesso. É diferente. As regras são minhas. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou permitir que você entre até onde eu quero. Eu não estou concordando com o que acontece. Estou trazendo uma outra perspectiva. Não, pra sim, eu entendi, da- não tá da- certo. do plural. E aí, do que ele trouxe, tipo assim, que a gente tem que buscar mais oportunidades, né? Ou que é de um lugar ali, talvez, de comunismo, tem que tomar cuidado, porque a gente não. Até que ponto que realmente quem está lá no fundo da periferia se vê. Eu falo isso porque eu mesma, aqui dentro eu cresci num condomínio, aqui na avenida, não passei dificuldade financeira, tipo assim, que eu leio. Não passou fome. Não passei fome e tal, nunca fui rica, mas também nunca passei miséria. Sim. Eu, quando tinha meus 14 anos, eu não queria prestar vestibular porque eu já sabia que eu não ia passar. Porque eu não via pessoas do meu tom de pele formadas na universidade. Eu não conseguia me ver nesses espaços. Quando eu fui vendo meus amigos sendo os primeiros a se formarem dentro do meu círculo, apesar que minha mãe é formada, mas pra mim, até os meus 18 anos, não, até eu entrar na faculdade, até uns 20 anos, eu achava que minha mãe era branca. Isso. Não dá mais, mas assim, eu achava que minha mãe era branca, porque minha mãe é mais clara que eu. Mostra, mas ela é uma preta clara. E aí, eu lembro que na escola, no terceiro ano, eu falava
claro. E aí, tipo, hoje eu dou razão, não sabe o que ele tirava, tá ligado? Mas assim, eu não me via nessas perspectivas. Quando eu comecei a me ver vendo pessoas igual a mim, em cargos, enfim, tem essas oportunidades, então, eu estava falando para uma amiga minha mesmo, que se formou no Mackenzie. Ela foi a primeira pessoa que eu vi com bolsa de estudos numa faculdade foda através do ProUni. Eu falei, caralho! E ela passou assim, todos os níveis de humilhação que você puder imaginar nesse momento. Ela é uma preta retina. Cara, mas quando eu olhei, eu falei, cara... Você lembra o curso? Arquitetura. Tipo assim, enquanto ela se podia pra conseguir chegar. Se conseguia chegar pra chegar na faculdade, assim, tinha gente chegando de helicóptero numa vez. Tinha colega de sala da... Então, mas aí Eu vou colocar a referência, não. E aí a gente fica assim, cara, por que eu vou fazer? Eu não vou chegar lá. Meu pensamento era esse. E aí eu não tiro isso, porque hoje a gente tem mais conteúdo pra gente conseguir ter mais visibilidade. você chegou onde eu ia falar. Entendeu? Sem querer te cortar, mas assim, pelo amor de Deus, não quero ser crucificado por isso, mas eu quero jogar uma pimentinha. Não sei. Eu quero jogar uma pimentinha. Eu quero jogar uma pimentinha pra gente pensar, tá? Pra nós aqui pensarmos. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho ao assunto. Eu moro numa comunidade. Tá. Às vezes, eu prefiro morar numa comunidade que tem um carro de 100 mil do que sair de lá para ir para um lugar que eu vou, tipo, eu não vou esquecer a minha origem. Você entende? Vamos pegar o pastor do Adriano Imperador. É um cara que tem um poder aquisitivo bacana, é um cara que tal. Ele não esqueceu da origem dele, mas o patamar dele é um outro patamar. Se você chegar na nossa realidade, em que nós vivemos hoje nós temos a informação, como você acabou de dizer, e nós sabemos muito bem disso. A informação hoje é tudo. Só que às vezes, eu prefiro morar num lugar simples, ter um carro de 100 mil e ver o rato passar na porta da minha casa, cara. A gente não pode se acomodar com isso. Não, nem tô falando pra Mas acontece. Mas é que o raciocínio, não o raciocínio. Isso, e vocês sabem disso, acontece. Tem um influenciador mesmo Eu que tô falou sendo esse diferente vídeo. do... Eu prefiro, às Eu vezes, sou muito diferente. Às vezes a pessoa ela prefere morar num lugar simples e ter um carro de 100 mil para ela passar no meio do povo, para ela mostrar que ela está com um carro de 100 mil, do que sair do lugar que ela está. Mas Você olha, acha eu que vou essa passar por... tem fé? Mas olha, eu vou passar por... Mas é aí que está a Mas questão. olha, eu vou passar pro Edu e eu consigo te entender. Eu acho que esse é um recorte. É isso. Tem um recorte das pessoas que talvez em algum momento atingem um certo patamar, e talvez por medo, talvez por falta de confiança, talvez por como dizem, tudo bem ficar na quebrada. Mas o Eduardo veio do Garajaú, e ele pode falar com propriedade, a mentalidade geralmente de quem está num lugar de mais vulnerabilidade, num lugar mais depreciativo, mais afastado do centro, a mentalidade do cara é sair de lá. A maioria das pessoas pensam em trabalhar, atingir o status para sair. O problema é que em algum momento ele não tinha referência, ele é engenheiro. Ele não tinha referências de engenheiro nem na família e nem ao redor dele. Se ele não tem um encontro, se ele não tem um Ricardo hoje, imagina quanta gente passa aqui na Gaturama, preta, e vê o Ricardo preto, dono da barbearia e fala: caralho, um dia eu vou ser igual ao Ricardo. Não, tá certo, tá certíssimo. Não tinha isso. Mas só que é o seguinte, tem uma diferença aí. Tá certinho, eu concordo com vocês, eu só joguei a pimenta. Mas só que assim, pensa comigo, hoje nós temos a informação, gente. Mas Hoje nós temos a informação. Mas, Às vezes, a galera prefere, eu vou falar por mim, tá? Meus irmãos pegam no meu pé. Eu tenho 44 anos, eu não mexo no Instagram, eu não mexo, porque eu sou ogro. Eu sou ogro. Você quer ser. Exato, eu quero ser. Exato, é um erro. Mas se você for Sua ver. mulher aceita isso? Então, você entendeu? Então, você entendeu o absurdo? Você entendeu o absurdo? Vai, pelo menos ela não ficar encarada assim, ela falando... Você entendeu o absurdo? Vocês entenderam o absurdo? Tipo, século XXI, eu não mexo no Instagram, tá Não, errado. mas peraí, calma. Tá errado. Não, mas peraí, deixa eu só concluir o raciocínio. Tá errado isso, gente. Nós estamos no século XXI. Tá na hora de eu chegar e falar, meu, deixa eu mexer um pouquinho. É que eu sou um pouco reservado nesse sentido. Tem gente que posta, tô fazendo não sei o quê, tô não sei o que lá. Tudo bem. Então tudo bem. Só que eu penso de uma forma diferente, tá tudo bem também. Só que aonde que eu quero chegar com isso? Às vezes, nós, incluindo eu também, nós
Meu, você fica 1 hora, 2 horas naquele negócio lá, que eu não sei o nome, como fala? Mas tá tudo bem também. Tá tudo bem também, tá tudo certo. Só que muitas vezes, por que você não pega e vai ler um livro? Hoje você tem informação. Então assim, eu não vejo que é muito, não tem referência, não tem não sei o quê, Eu vou pegar um gancho dos três. não tem não sei o quê. Hoje a gente tem Quando o Nerd fala tudo. dele que veio da Gente, quando o Nerd fala pro pai do branquetinho. Varginha. Meu, hoje tá aí. Não, mas vou escutar. Vou pegar um pouquinho da referência Hoje é de referência, de informação, e até um pouquinho de uma das coisas que eu passava, e eu entendo quando você fala assim, puta, eu sou mais radical, coisa de mimimi. No começo isso me pegava um pouco, mas assim, esse radicalismo assim, das pessoas falarem e tal, porque eu tinha uma preocupação, minha preocupação é o seguinte, cara, para essas pessoas que não têm referência, estão lá atrás, e agora elas estão só sendo bombardeadas por esse tipo de informação que é correta, de estão tirando seus direitos, você deveria ter mais e tal. Essa pessoa, ela para de ser uma pessoa que corre atrás das coisas para ser uma pessoa que só quer contestar ou reclamar das coisas que ela tem que fazer. Mas ela não deve parar de correr, porque, meu irmão, se você parar de correr, ninguém vai te dar a mãozinha para você subir. Você vai se fuder. Então, assim, eu tinha esse receio de falar, caralho, porque realmente demorou um tempo para eu entender que esse radicalismo no ativismo, ele acaba sendo benéfico, porque no longo prazo você dá luz, você dá atenção, você começa a falar, as pessoas, mesmo as pessoas que querem contestar, elas vão ter que correr atrás de informação para se informar, para poder contestar, e quando você vê, você fez movimentar alguma coisa, desde o dia essa preocupação. E o lance da referência, cara, mesmo hoje com informação, é extremamente importante, e a carência de referências da periferia é algo devastador, em todos os sentidos, porque você não se enxergar, você pode ver, eu vi o cara na comunidade e tal, mas você não ter ali no seu bairro, no seu núcleo, É embaçado. algo que você veja e fale, poxa, aqui é o caminho que é, você entende que a sua vida é ali, que aquilo é a sua vida, e daquela forma você vai ficar. Porra, ele falou, eu sou engenheiro. Cara, meu pai é taxista, fez até o 4º ano, veio da Paraíba, cara com pouquíssimo estudo, minha mãe veio da Bahia, até o 4ª série do 1º ano, também pouquíssimo estudo. Eles me deram uma boa educação, assim, de ser uma pessoa do bem, de fazer o bem, de fazer mal para os outros, mas, digamos, academicamente, cara, eles não tinham recursos para me passar. Sim. Cara, foi um cara, pai de uma amiga minha, que era engenheiro, foi dar uma aula experimental na escola, eu olhei e falei, nossa, que legal, e ela era da minha sala, então você já faz aquele link, pô, é uma coisa perto de mim, é uma coisa próxima, é o pai dela que está estudando comigo, tudo bem, não é a minha realidade, mas pô, aquilo já me gerou alguma coisa. Hoje eu trabalho no mercado financeiro, eu acabo fazendo palestras para pessoal de terceiro colegial de escola pública, e hoje eu tenho um projeto lá perto de onde eu morava, lá no Grajaú, um projeto de um pessoal de basquete lá do Santa Fernandes. Você vê que o pessoal é inteligente, você vê que o pessoal está mais safo com informação. Pô, eu pegava algumas pessoas que falavam, nossa, eu, na sua idade, perto de você, eu era analfabeto e ignorante. Sim. Mas a referência ainda faz diferença. Porra, Se eu vejo você mentindo, Eu acho que não é só a referência. Quando você Eu acho que a referência também falta, mas esbarra um ponto, no mesmo ponto do feriado. Não é só a referência, porque referência a gente tem, não muitas, mas a gente tem bastante hoje. Mas é que algumas coisas a gente tem que ver que não são feitas de pretos para pretos, são muito feitas de branco para pretos. E a gente não tem essa. Não entende. A gente não vai entender. Por mais que a gente esteja no mesmo lugar, venha do mesmo lugar, seja parecido, viva o mesmo contexto, a gente não entende. Eu não vou falar com isso, Mas a gente volta para a prova do recorte social. Quem pode preferir aí branco, ele também não tem. Exato. Ele tá vendo o bar do Marçal que fala lá, porque ela faz E assim, reais, primeiro Gente, e mais uma coisa. A gente está tendo esse recorte social também daqui do nosso meio. Tem muita gente nesse Brasil que nem internet tem, cara. Que para conseguir acessar um computador tem que andar quilômetros, não tem nem saneamento básico. Então, se você pensa
pessoa que está nesse nível, que não tem nem saneamento básico, que para ela conseguir fazer uma ligação, talvez ainda tenha que até ir para casa de alguém naquela rua que tem, como que ela vai ir em sã consciência, acordar e falar assim, eu vou e eu posso, vou sair daqui com todas as forças. Não vai, Tá se certo. não tiver ninguém pra falar assim, cara, você pode, vamos embora, entendeu? Esse é um outro ponto. Eu tenho É uma isso. associação que eu distribuo alimentos lá na cidade da minha mãe, no interior da Bahia. É sertão, é isso aí. Casa de palha, casa de barro, até que o pessoal hoje tem celular. Porque celular, cara, realmente uma coisa revolucionária. Mas aquilo, eles até têm acesso à informação, mas é aquilo. Cara, a realidade da pessoa, o entorno da pessoa e as condições de educação fazem com que a informação para ela sirva muito menos do que serve para mim e para você. E a informação que chega para mim é um círculo vicioso, né? ela vai ser digerida, ela vai ser tratada, eu vou conseguir trabalhar ao meu favor com informação de uma forma que essas pessoas nunca, jamais vão conseguir. Eu concordo, tá certinho. Mas aí que tá o detalhe, ó, eu vou falar para vocês o porquê que tem um pensamento um pouco diferente, um pouco mais radical. Levando em consideração a minha geração que é diferente, então tipo assim, meu primeiro emprego foi no período de advogados. Conheci o Dr. Pedro, tive a oportunidade de conhecê-lo. Qual que é o nome do escritório? Pedro Neto Advogados. É. Cara, o cara, tipo, ele é, sei lá, Enciclopédia do jurídico brasileiro, eu não sabia. Só que o que aconteceu? O meu pai, ele sempre falava assim pra gente, você não pode ser um neguinho comum. Ele colocou isso na nossa cabeça. Então ele falou assim, qualquer coisa que vocês forem fazer, vocês não podem ser comum. E o comum que ele estava falando não era comum de comum, a gente tinha que ser acima da média. A gente não podia ser a média. E assim, eu perdi minha mãe com 6 anos de idade. Eu estava falando com a terapeuta falou assim, você chorou o luto da sua mãe? Eu falei assim, não deu tempo. É difícil homem preto fazer terapia e fazer. É difícil? Aí, corte. Aí peguei e falei assim pra minha terapeuta, vou ter luto como? Não deu tempo, O dia seguinte, mano, a vida segue, vamos embora. E aí eu sempre cuidei, assim, dos meus irmãos, reunião de escola, só vai pra casa tomar banho, não sei o que, lá. Então eu fui esse cara. E nós somos da época da ficha telefônica. E o que aconteceu? E aí as referências, brancas, todas brancas que eu tive, tal. E aí eu comecei a ir pra lugares que eu, tipo, hoje, naquela época, como é que eu posso falar pra não ser muito ruim? Tava, tipo, cagando. Pra mim era um lugar comum, entrar no Clube Homes, por exemplo. Entendeu? Olha só que interessante. Hoje eu entendo que naquela época, com 13 anos, nossa, caramba, eu estava no Clube Homes, mano. Só que pra mim, tipo assim, eu tava onde eu podia estar, onde eu queria estar e onde me deixaram entrar. Então eu nunca vi empecilho pra tipo, várias coisas. É que a gente é diferente. Mesmo dentro do contexto como um todo, nós somos diferentes. Exato. E o negócio, e pra mim funciona assim. Vou abrir uma franquia. Não, negão, você não pode abrir. Por que eu não posso abrir? É aí que eu quero abrir. Eu sou assim. Mas vou te dar o gancho porque vocês são assim. Porque o pai de vocês, assim como o pai do Edu, assim como a mãe da Paloma, assim como a minha mãe, prezavam pela educação e prezavam pelo conhecimento. Sim. Em algum momento eles tiveram lapsos, eles tiveram momentos que assim, precisa postar alguma coisa nessa galera, que seja na educação. Exatamente. Porque, mas aí é o que o Edu e a Paloma falou, esse recorte no interior da Bahia, o pai nem sabe. Nem sabe, exato. Não sabe nem se ele já Exato. Exato. Como que ele vai pensar? Mas aí eu quero voltar na questão, porque assim, quando, que nem assim, a barbearia é minha, as regras teoricamente são minhas. Se eu tiver que vender, ou se eu tiver que deixar alguém ter acesso, ela vai ter um limite. E ponto. Você vai fazer um desenho, estratégia. Exatamente. Então o que acontece? Eu trabalho muito com evangelismo. E ia evangelizar em favela, comunidade e tal. E aí eu via essa situação que o Eduardo falou, que é embaçado mesmo. Quando o cara não tem a referência, ele não sabe pra onde ele vai, não sabe o que fazer.
E aí, cara, eu tava lá, coincidentemente era uma barbearia também, e do lado da barbearia era a biqueira. E aí, tipo, eu tirava os caras da biqueira, e aí, tipo, os caras iam, ficava aquela 1 hora, 2 ali comigo e tal, e eu tocando ideia com eles, falando de Deus, blá 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 blá. E de repente um desses meninos pegou e começou a voltar pra biqueira. E aí eu falei assim, caramba, o que tá acontecendo, né, meu? Eu falei, pô, meu. E aí eu fui lá na biqueira chamar ele, falei assim, cara, e aí, mano, o que você tá fazendo, meu? Tudo aquilo que, né, a gente aprendeu aqui, compartilhou, vai jogar pra lá abaixo? Ele pegou e falou assim, não, mano, aconteceu uma situação terrível comigo e... O que aconteceu, cara? Ah, ele foi num baile, ele era mostrando num baile, ele chegou num baile, o moleque tava com 15 anos. E falou assim, meu, peguei a moto do meu primo que tá preso por trás, pegou 7 anos, olha a situação. Peguei a moto do cara e fui pro baile. Só que fui de chinelo, sem capacete, a Rocan veio. Fui dar o pinote e bati na Rocan. Será que meu também Aí os caras pegaram, deram um couro nele, né? Não ia levar um moleque. Não ia levar um moleque, tipo, pra delegacia. A moto tava tudo em dia, tava tudo certo e tal. Porém o dono tava preso. E aí o primo dele da cadeia ligou e falou assim, cara, se vira, eu quero minha moto. Ela foi apreendida, eu quero minha moto. Aí ele falou assim pra mim, cara, o que eu faria? O que eu ia fazer? Você me acompanhou durante 1 ano todo, mandei currículo, fiz, plá. Não consegui, cara, trabalhar no Lava Jato. Voltei pra biqueira. Vou levantar o dinheiro da moto. Eu acho que assim, cara, não vai ser pra todo mundo. Não, sim. Eu acho que assim, se você não fala da referência, por exemplo, você foi uma referência para alguns lá, isso te marcou porque pô, não deu certo. Mas aquilo, a referência não vai ser pra todo mundo. Aquele vai ser aquela coisa, é o poder do mundo que eu falo, né? Foi um cara lá, engenheiro na escola, ele me impactou, e esse impacto hoje impacta quantas pessoas? Sim. Hoje o que eu faço para mim, para minha família, os projetos que eu faço, quer dizer, é muito disso de partir de uma referência. Uma pessoa. Mas aí é um trabalho quando eu de pensei isso com ele, que eu entendi o que acontecia no sistema. Foi aí que caiu minha ficha. Porque eu falei assim, cara, eu com 16 anos eu queria ser advogado, queria ser sei lá o quê. Não, era idade de fazer besteira. E o cara tem todo o direito de fazer besteira, tal, só que, meu, infelizmente perdeu ruim. Aí eu fiquei pensando, quem é que tá errado na história? Enfim, hoje o moleque tá bem, não tá mais traficando e tal. Mas aí eu volto para uma situação do seguinte, né? Essa referência que ele teve, pode ter ajudado ele ou não, ou outras pessoas, ok, sim ou não, ok. Mas foi uma coisa que a gente criou ali dentro, era uma coisa nossa. Muitos deles já não estão na criminalidade. Eu já fico feliz por conta disso. Semente. Ok. Super positivo. Só que aí o que acontece? 3 deles são empreendedores também, dentro da favela, dentro da comunidade. E o que acontece? Quando a estima vem, você sabe o seu potencial, você trabalha ele de uma forma diferente. Então olha só, a gente teve um movimento de Tulsa, vocês conhecem essa história? Era uma Wall Street preta, que tinha nos Estados Unidos, uma cidade, uma Wall Street preta. E os brancos chegaram lá e falaram assim, mano, como que pode, tipo, preto milionário? Foi fato verídico isso aí. Ou seja, não, preto milionário não pode ter. Foram lá e matou todo mundo, dizimou a cidade todinha. Eu esqueci qual estado que era, dizimou a cidade todinha. Mas, olhando para os pretos americanos, eu vejo que é o seguinte, eles têm algo que eles falam assim, você quer ter acesso ao meu basquete? Você tem uma limitação. Eles não se vendem, é diferente. Por isso que eu falei isso aí para vocês. Por quê? Se levar em consideração que os pardos, né, são considerados 52, 54% da sociedade, a gente não pode vender igual a gente está vendendo. A gente vende muito barato. Na verdade, a gente vende muito barato. Muito. Mas só que assim, além de muito barato, o dinheiro acaba também.
o Eduardo tá aqui, né? Como trade, faz tanto de trade e tal, você sabe que, né? O dinheiro acaba. Você pode ter 50 trilhões, mano, uma operação errada, você perde tudo. Então o que acontece? A gente vende e dá pros caras deturpado. Então, tipo assim, uma discussão que eu tenho muito aqui na barbearia, por exemplo, que eu achei legal, empoderamento cultural. Que eu falei, caramba, o que é isso, meu? Eu não sabia. Aí quando você vai ver, é a capoeira, é o candomblé, é a umbanda. Não, samba foi o primeiro, eu acho. Já era. O samba, tudo. Então, tipo assim, aí os caras se empoderaram. Mas por quê? Porque até hoje, né, a gente continua se vendendo. Então, outra coisa, que assim, por exemplo, eu, tudo bem, preciso renovar minha mente e tal. Não vejo nenhum artista preto hoje que não seja remanescente que me representa. Nenhum deles, nenhum. Ah, mas tem um... não vou citar não. Mas tem um aqui do LGBT, tem um outro não sei do que, nenhum deles me representa, nenhum. Isso. Porque o que acontece? Eles se venderam. Mas eu entendo o pensamento do Ricardo, eu não vejo nem como venda. Eu acho que assim, em algum momento, em determinado momento, para você ascender, você precisa pagar alguns pedágios, você precisa se permitir. Então talvez para talvez o Thiaguinho estar lá, ele teve que quebrar a barreira de ir na Globo, tem que apresentar um programa do Ídolos, ele tem. Para que mais Thiaguinhos possam vir, para que ele dê a oportunidade de bater uma banda. Alguém tem que quebrar essa linha. Tem que quebrar essa linha. Porque a gente não pode esquecer que a vida é difícil pra caramba. A gente tem o privilégio de estar discutindo questões mais elevadas, sociais, mas no dia a dia da sua correria, você só quer. E assim, e quando você consegue alguma coisa, você fica grato e feliz de conseguir e de estar avançando e de você ver a sua família numa situação melhor. Então essa visão de, por exemplo, vendi, não vendi, talvez o Thiaguinho, por exemplo, tenha hoje. Ele olhar para trás e falar, determinadas situações eu não vou passar mais. Mas por quê? Porque eu já passei e hoje eu me encontro numa situação onde eu consigo ter esse nível de entendimento e me fazer. Você vai ver meus limites hoje. Mas você não julgar, mas você analisar esse processo é muito difícil. E aí eu digo tanto para preto, para pobre, de modo geral. Eu acho que aí pega na estima. Porque, por exemplo, eu ficava louco da vida, cara. Racionais não vai na Globo. Caralho, onde você tem que ir, mano? Aí os caras não iam. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí só foi o Ed Rock, né, no encontro. Quando o Ed Rock foi no encontro, eu falei, caramba, meu, acho que agora os caras estão entendendo. Aí, cara, chegou e me bebiu, mano. Em pleno Faustão, mano. Faustão anunciou. Meu, foi lá na cara dos caras e pá. Depois ele foi pra Malhação. Mano, é isso, cara. Só que aí eu entendi o seguinte. Mas o Radical vai se falar, eles se venderam. Por que ele foi pra Malhação? Mas aí foi o que eu entendi. O se vender ou sobreviver. É diferente. Porque o que aconteceu? O Racionais, ele sobreviveu. E deu certo. Ponto. Mas a cada quantos Racionais? Não, mas tudo bem. O Racionais, ele é fora da curva de tudo, né? Deu certo. Então a gente fala assim, caramba, beleza. Mas o MVBio, por exemplo, ele vende algo e tipo assim, ele não sobrevive daquilo. Mas eu acho que tudo bem. É que eu acho que pra mim, vou passar pra tem que ter um plano. Qual que é o plano pra mim? Mas a gente não tem esse plano, é isso que não, mas a gente vai falar desse plano. Qual é o plano? Puta, ele conseguiu criar dinheiro. Ele vai ajudar a comunidade dele. Lógico. Vai ajudar a cidade dele na Bahia, é o plano. É lógico. Eu consegui virar gerente, arrumei cargos executivos. Eu faço o recrutamento e seleção hoje, eu tenho que contratar preto. Tem que contratar preta, tem que contratar LGBTQIA+, indígena. Você tem a barbearia, você tem que colocar um moleque preto para trabalhar do seu lado. Se você vai tirar uma franquia, tem que ter uma franquia para uma pessoa preta. Não tem que tratar, eu tinha um trans aqui. E tem que ter, mano, tem que ter. Exatamente. Mas não o plano para mim vendido é assim. Cheguei. Alô, comunidade! Mas aí, por exemplo, você trouxe do Racionais e o MVBio. São ideias diferentes. Para mim é simples isso. O MVBio entendeu que a Globo poderia potencializar a mensagem que ele tinha para transmitir,
E o Racionais simplesmente não queria se aliar a quem Ao sistema. ao sistema. E tá ok. São visões diferentes, é o que a gente está falando aqui. E o São Thiaguinho visões correu diferentes atrás. com a mesma luta. Ou a mesma coisa do Thiaguinho. Ele foi para a oportunidade que abriu. Ele foi lá pro Fama, saiu do Fama, abriu uma. Se ele não tivesse ido pro Fama, ninguém ia deixar. Não teria chamado ele para exaltar o samba. E assim vai indo. Hoje é a mesma coisa. Mas eu vejo, por exemplo, a Então, Emicida, eu fico indignado com a Emicida do papo de segunda. Mas a gente não Eu não pode pegar, entendo, mas a gente cara. não pode pegar essa galera todo e colocar ela como ídolo ou como referência máxima de tudo. Concordo, São pessoas, concordo. é igual a gente Isso eu discutindo. concordo. E assim, Isso eu concordo. por mais que faltem, e ainda falta muita referência preta na televisão, os artistas, eu tenho muita dificuldade de quando chega, por exemplo, uma mulher num lugar, sei lá, reality show, qualquer coisa, que eu represento as mulheres. Chega um negro, eu represento. Ela se representa você. Você representa você. Você representa É você. isso, eu acho assim. Isso, porque isso daí, pra mim, é uma armadilha foda, cara. De você colocar, por exemplo, uma é pessoa o negra. feminismo que a gente fala. De você colocar uma pessoa negra num lugar, um trans, ou um gay, ou uma mulher nordestina, ou alguém. Ah, não, representa. Cara, Não, representa. cada cabeça é um universo. Cada periferia aqui É complexo. é Lula, Bolsonaro, isento, Que volta no Lula, É isso aí. não tem essa, cara. Então, assim, eu já, quando chega uma pessoa, eu não quero representar. As mulheres não representam. Você teve uma votação, alguém votou em você, você representar, Eu acho muito louco isso. Tanto é que, tipo assim, Jorge Lafon, por exemplo, cara, aí eu olho pro Link hoje. Pô, a Link, né? Ou então, mas aí tá, se ele não, mas se ele não binário, Não, ela é uma mulher trans. É uma mulher trans. mas ele falou, ela falou que era não binária, não é isso? Bom, enfim, então é a Link. Cara, que A linda quebrada. É a. fechou. Então a Link. Cara, fui assistir um clipe anteontem, eu fiquei triste, mano. Ah, por quê? Mas é um personagem. Eu acho que é um. Mas aí eu volto lá na pergunta atrás. Mas eu não tenho. Já vi que então, é uma consciência. Consciência do quê? Porque assim, hoje a gente não precisa criar tipo personagens. A gente precisa recriar uma imagem que a gente não tinha. E esses caras têm oportunidade Deixa eu hoje. te fazer uma pergunta. Mas isso não é uma decepção sua do que você acredita que o outro tinha que fazer? Não, total. Isso total. não seria o que eu Mas aí. Mas é sua decepção. Mas é minha decepção, só que aí o que acontece? Quando eu entro no metrô, eu tô com a minha esposa parda, minha sobrinha branca, minha filha preta, Sim. veio um julgamento sobre mim, tipo, ele palmitou. Você A gente entende? vai crescer. Não, sempre, mas aí que tá. Mas Porque sabe o quê? acontece? Aqui tem que tomar. É o que eu falo, por exemplo, eu falo pro meu irmão. Você tem que tomar posse do que você é. Sim, Do que é sim. você. E aí, tipo assim, também isso não invalida a dor e o que traz por o Lógico. apontamento do Paulo. Lógico. Porque é isso, você vai ver números, as mulheres pretas são muito mais solitárias do que homens negros. Concordo. Mas isso também não apaga a solidão que o homem negro também teve na sua trajetória. Eu Mas a concordo. partir da sexualidade dele, que é de homem viril, de que vai cuidar da casa, etc., é mais fácil dele conseguir o afeto. Não, isso seja é- negro, seja branco. Eu Então, a não- partir do momento que quando eu falo que eu não apago as extremistas, etc., é porque, cara, o quanto que a mulher negra também não sofreu até chegar a esse ponto do extremo. Eu sempre me questiono isso. Quando eu vejo alguém que é pé na porta, eu falo, cara, o que ele não passou pra chegar a ser pé na porta? Sim, Entendeu? E que eu comentei antes, eu também preciso do pé na porta. sim, lógico. Porque se não for ele pra dar o pé na porta e abrir um buraco pra aparecer alguém questionado, mas eu não concordo com ele, porque ele foi muito bruto, chegar uma outra pessoa e conseguir dialogar, talvez a gente não queira. Meu, eu não mudo nada do que você falou, mas o que eu quero, a minha briga hoje com a representatividade nesse caso é o seguinte, é saber o que a gente quer. Hoje, em pleno 2023, o preto não sabe o que ele quer. Essa que é a minha briga. Eu achei, nossa, porque assim, existe o que você querer vencer
e você querer, sobreviver, por exemplo. Mas foi o que eu falei lá atrás. Mas aí, porque quando a gente tocava pagode e tal, não sei o quê, tipo assim, vai, Catinguele, por exemplo, os caras quiseram só vencer. Eles não quiseram, tipo, marcar, não quiseram transformar, não quiseram representar nada. Não, cara, nós chegamos aqui. Eu acho que tudo bem, eu vejo Não, tudo tudo bem. Aí, esse que é o ponto. É tudo bem, é válido. É igual o Neymar, vamos pegar o Neymar. Foi lá pro Catar. Pra mim, na minha opinião pessoal, tipo, é fim de carreira. Abandonou a carreira, mas eu fico nessa assim, mas sabe o que ele quer? Não, mas é isso que eu ia falar. Mas é isso que eu ia falar. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não critico ele por isso. O cara quer ganhar dinheiro, ok. Só que hoje o preto, ele não sabe o que ele quer. Esse que é o problema. Você quer o preto, tipo assim, você quer ser levado a sério, beleza. Ok. Como que você quer ser levado a sério? Você não pode pegar tudo, mas você não pode pegar, por exemplo, o que todo preto quer. O que todo preto quer não é igual. O que você quer uma coisa, concordo. o Robson quer uma coisa. E aí a gente acaba se espelhando, tipo assim, puta, o que os pretos querem? Aí você pega e deu homicídio, aí você fala, mas você está fazendo comercial hoje pra Adidas? Ah, gente, é por isso que eu não tenho nenhuma expectativa em ninguém sobre nada. Não, é que a minha expectativa é o seguinte, precisa ter um pontapé, certo? Beleza. Só que esse pontapé hoje, que eu vejo que é o mais falante, o mais barulhento... É aquela página 2. É o que menos representa. Mas eu falei lá atrás. Qual que é o perfil do branco na televisão? Cara, Diverso. É Do branco tem que ser o quê? Diverso, vai ter tudo. É um pouco disso. A gente acaba A gente não tá questionando. Tá chegando agora, é tão diverso que a galera não sabe o que aonde que eu cheguei, o que eu tô fazendo aqui, pra onde que eu vou, o que eu quero. Ninguém questiona o que o branco quer. Eu O acho que você assim, falou é uma coisa muito forte do Fernando Holliday. preto cobra do preto, é esse que é o problema. eu acho que a questão toda é essa questão de eu represento. E dá para entender um pouquinho isso, porque como são poucos, quem chega lá é quase como um pedido. Cara, pelo amor de Deus, faz um negócio certinho, faz um negócio bacana. Não faz, não é isso aqui. Quando eu acho que a visão tem que ser, cara, vamos ocupar os espaços e, meu, ele fala merda, foda-se, tem branco pra merda. Ah, ele é legal caramba. Tem branco legal caramba. Tem branco legal. Então, assim, eu acho que. Mas aí vai entrar naquele assunto que eu estava falando há pouco, do lance da referência que nós estávamos falando. Meu, eu concordo, tá certíssimo, gente. Mas não fala merda com a camisa do... Nós sabemos que o Brasil... Isso é que Nossa, Mas de repente, pra você é merda o que é pra grande maioria ter conhecimento, pra pessoa que tá falando, ela tá falando o que ela acredita, ela sabe. Não, mas só que assim, ó. É muito doido. É tipo assim, sei lá, Neymar, não coloca a camisa do Malcolm X ou do Martin Luther King e depois. Beleza, mas eu entendo, mas eu vou na letra do Eduardo assim. John Williams, você lembra? Mas é tão novo, mas é tão novo pra gente. Puta, que ele Não, faz? mas, ó, Representa quem? Não, mas ó, é tão novo, mas representa alguém. Mas é tão novo pra gente. Tudo sabe que eu discuto com uma galera? Ah, o Rodney tá errado. Não tá errado. Ele não tá errado. Tem que ter preto de direita, tem que ter preto de esquerda, tem que ter todos os pretos, todos os pretos. Se você quiser só preto de esquerda, não vai dar. Se quiser só direita, não vai dar. Mas é que eu fiquei não tem só preto de direita, esquerda. Mas é que eu fiquei puto com essa polarização. E eu fiquei puto. Os caras chegaram. Não sei, eu tô falando que é difícil. É complicado. Vou te contar que o funcionalismo público cria uns negócios que você não tem. E assim, o Roger, a gente presenciou várias vezes aqui na barbearia. Mano, eu ficava puto da vida, cara. O Taíde, o KJ, mano, os caras, eu falei, mano, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Que os caras falaram assim, meu, se o cara que ouviu minha música a vida toda, ele não pode ser de direita. Eu, hã? Aí o outro, não pode escutar rap, o outro não pode votar no Bolsonaro, preto, não sei o que, favelado. Eu falei assim, não, tá tudo errado. Aí vamos lá para os Estados Unidos, né? Infelizmente, vamos lá para os Estados Mas Unidos. eu sempre tomo cuidado com essa referência dos Estados Unidos, porque é muito difícil. Não, tem que tomar muito Porque cuidado. lá é escancarado. É contra branco. É contra branco. Aqui é romantizado. Eu concordo com Então você. é difícil a gente pegar.
pode até pegar de referência, enfim, tem suas particularidades, mas assim, aqui é outro mundo. Aqui, lá... aqui, brigaram lá. Mas só que lá, o que aconteceu? O Trump, aí foi as eleições do Trump. Mano, quem tava apoiando o Trump lá, eu falava assim, não, cara, o 50 Cent não pode ser. 50 Cent não pode apoiar o Trump. Você entendeu? Mas até porque lá... Quem não é? Não pode, cara. Mano, e vários outros casos aí você fala assim, não, ó, mas aí que entra isso aí, não tem que o preto Mas não não tem tem que regra. ter um estereótipo, não tem regra. É isso. Mas é isso Isso tem também. que ter, cara. Eu só quero falar Mas uma aí, coisa mas embora é que eu que você vou fala, falar. não pode ir pra, não pode. Aí quando você tem o acesso ao tipo, a mídia e tal, então você também não pode zoar. É isso que eu fico puto, entendeu? Que os caras chegam lá, tem a voz que pode representar, já que tá falando que representa, e tá fazendo coisa Mas é o que o errada. Eduardo falou, Aí eu não concordo. mas é o que o Eduardo falou, com a opção fechar. Na minha visão, não tem certo, não tem errado. Se a gente, né, se a comunidade preta como um todo ficar achando que tem um caminho A, que tem um caminho B, e não entender que tem um caminho de A a Z, a gente vai se limitar muito no nosso poder. Demais. Enquanto você pega todas as outras comunidades andando de A, B, C, D, E, a gente fica brigando, eu não vou seguir esse. Gente, siga aquilo que faz sentido pra você e brigue pelo mesmo direito. Que eu acho que a gente não tem é o mesmo direito e o mesmo objetivo. Qual que é o objetivo? Fazer com que o preto seja promovido, elevado e tenha mais acesso. É isso. Se vai ser de direita, de esquerda, de centro, de trás, de cima pra baixo, a gente precisa. A gente precisa. Aí beleza. Porque lá é preto contra branco. O Kanye West está do lado do Trump, mas ele é o Kanye West. Ele é o suficiente, ele chegou. Aí ele quer ficar. A gente nem chegou. Exato. Porque você vai olhar o político, não tem nenhum preto. A gente tem o seu que é o Almeida agora, no ministério, mas a gente precisa de muitos. Exato, exato. Aí chega e fala, Não, mas a gente, presidente, governadores, prefeitos, Fica, pra ficar assim, pra pegar um legado de 10 anos. Tinha que ter um legado. são todos teve o Joaquim, né, que quando a gente foi conhecer o Joaquim, se aposentou. E assim, tipo assim, é o Joaquim, é Pingo, já mataram o cara. Já era. O Pita, ladrão. Quem que não é ladrão? O Pita não pode roubar, tá todo mundo roubando. Há 500 anos o Pita não pode fazer isso. Só caiu esse cara aí embaixo. O padrinho dele, mano, o padrinho dele roubou a vida toda, ele só pegou a bala, os caras mataram. Morreu rápido ainda, né? Mas é muito esse lugar mesmo, tipo assim, um dos pontos que a gente comentou aqui hoje, e que eu lembrei de uma coisa que foi também assim, um divisor de águas na minha mente, né? A gente trouxe aqui que é muito doido ver o preto, que é Bolsonaro, enfim, e o rolê também de pobre que é de direita. Mas quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter uma visão mais política da vida, né? A realidade é essa. Eu tive uma professora que me deu um exemplo muito claro de, por exemplo, os ProUni. Ou Bolsa Família. Bolsa Família é uma vagabunda, que tem um monte de filho e não quer trabalhar, só quer ganhar. Cara, a pessoa que está lá no interior do interior, que não tem nem saneamento básico, porque é bom a gente lembrar disso, porque a gente está aqui na nossa bolha, a gente acha que todo mundo tem esse nível que a gente tem. A pessoa não tem nenhuma água encanada para dar descarga nas necessidades físicas delas. 50% da população vive no interior. É sim. Se Se a gente for em alguma periferia, Posso dar uma opinião ou não? né, e determinado raciocínio, aí a pessoa tá lá. Aí ela quer o quê? Sobreviver. Ela não vai ter visão de crescer. Ela quer sobreviver. E quem não vai sobreviver? Ela fez as crianças dela, porque muitas vezes também pasmem, mas não tem a educação sexual, ela não sabe que se ela usar camisinha ela não engravida. Ou eu já escutei história de assistente social que foi da aula de educação sexual, explicou pra ela, a mulher engravidou, chegou desesperada, ela falou assim, você me explicou. E aí que ela utilizou uma vassoura de exemplo pra botar a camisinha. Sabe o que a mulher fez na educação sexual? Botou a camisinha na vassoura. Engravidou. mano. É muito fora da nossa realidade, mas existe isso. E aí, o Bolsa Família entra num lugar de que, para os pais receberem o Bolsa Família, a criança precisa estar regularmente na escola. Sim. Então, eu não estudo. Eu acho que meu filho tem que trabalhar. Mas para eu receber pelo menos R$110, eu acho que é o valor atual, meu filho tem que estar na escola. E tem que ir regularmente. Se ele faltar muito, corta minha bolsa.
Ponto. Então tá. Nisso eu vou obrigar meu filho a estudar. Ele estudando, entende-se, né? Vou generalizar, entende-se que ele vai ter uma visão mais ampla da vida, que ele vai ter mais oportunidades para além do que o pai e a mãe dele, enfim, a mãe está apresentando para ele. Ele vai para o ensino médio, porque ele recebe o Bolsa Família. Ele chegando no ensino médio, vai ter alguém que vai falar assim, olha, você está em ensino público, você pode prestar Enem e fazer ProUni, você não paga, só pela sua renda você consegue a bolsa. Então, independente da nota que você tiver no Enem, se tiver uma nota mínima lá que é nem 5, é 4 alguma coisa, se você batendo lá a renda per capita da sua família, você consegue fazer faculdade. E o governo que paga. Aí ele vai para a faculdade. Ele vai chegar na faculdade e vai falar, cara, eu consigo estágio no banco. Não preciso ficar vendendo bala. É isso. Aí ele vai ser o primeiro a ter uma faculdade que vai conseguir tirar a mãe, o pai, os irmãos, enfim, daquela situação vulnerável. Então ele vai conseguir ter uma visão mais ampla da vida, que é o que aconteceu, vai falar, tá, a primeira coisa que você vai fazer é essa daqui. Muitas vezes quem ganha muito dinheiro e está com foco primeiro em pegar um carro é quem não tem esse conhecimento total de campo. É um blogueiro que estourou, teve até esses dias, eu esqueci o nome, que ele falou que ele estourou, ganhou uma grana, comprou um Porsche. E aí chegou, cara, o jogador do Flamengo, esqueci o nome. O Negrete, e o Davi Luiz. Isso, aí o Davi Luiz, a hora que ele chegou com a Porsche na casa do Davi Luiz, ele falou assim, devolve. Ele teve um amigo para dar um toque, ele não ficou bem. Quando devolve, ele, pô, meu sonho é uma Porsche, ele tá, mas sua mãe tá com casa? Você já tem uma casa própria com sua mãe? Você já tem uma casa própria pra você ou você tá morando de aluguel? É porque a favela venceu, ela não venceu intelectualmente. Exato. A falta de referência faz com que, mesmo muitas vezes quando você consiga dinheiro, isso não transforma a sua vida nem aquele dinheiro da sua volta. Porque te falta referência, eu dou o dinheiro, o que eu faço? Vou comprar um carro. Essa E o carro você dou para ele? Ele vai ter uma alegria, não estou dizendo que, beleza, tem os seus sonhos também, mas é algo que não vai transformar. E a referência de estar lá, construir, não é só questão do conseguir um emprego e tal. É a pessoa ver, pô, cara, eu viajei por mais de 50 países, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Saber o que fazer com conhecimento. Exatamente. Como você faz isso? Poxa, mas aqui você tem, não, o emprego é importante, não tem tanto conhecendo gente, viajando e tal. Você vai abrir na cabeça da pessoa para quê? Porque na periferia tem muita gente que sabe fazer dinheiro. Tem muita gente que você vê assim, pô, eu vejo às vezes 18, 20 anos. Não, pô, eu peguei umas obras para fazer, eu pegando tal, peguei um cara, tal, você fala, meu, esse cara tá girando aí fácil, aí 15 mil, 20 mil no mês, ali na periferia, mas você vai ver, pô, de que forma esse cara tá transformando a vida dele e de quem tá em volta. E aí que você vê, cara, o abismo que tem entre você saber usar a informação e você só tá ali no giro. Porque essa ali no giro tem que fazer, cara, vou sair de noite, vou beber, eu vou sair com meus amigos, vamos beber, vamos comprar o carro, vou tirar uma moto tal, que eu queria tirar uma moto tal. Enquanto quem tem informação faz o quê? O cara vai investir, vai crescer, vai encontrar outras pessoas que vão potencializar ainda mais aquilo que ele já faz, criar um network, sabe? Respondemos, Robson. O cara que ganha dinheiro e continua e pega o carro dele de 100 mil para ficar andando na quebrada, tá tudo bem. Mas o nosso pau pra esse cara é assim: ao invés de pegar o de 100 mil, pega o de 30 e com 70. Exato! E com 70 que sobrar, é isso aí. Pega mais 3 carros e vai fazer uma empresa de Uber. É a sede de ter algo que Porque é a primeira vez que teve, que a gente quer mostrar. Questão dos anel, né? Não basta ter, tem que Você é mostrar. bombardeado, assim. É isso. Vamos lá, quando você não tem referência, você acaba vivendo o sonho dos outros. É isso Então, aí. assim, você não tem referência nenhuma, você vai ver na televisão, o que esse cara tem? Ele não conhece a vida do cara, ele não tem identidade. O que ele vê é a fachada. O que é a fachada? É o carro, é a roupa, é a bebida, é o lugar que a pessoa frequenta. É isso. conhecido. É o tipo que você falou, é o tipo de opinar. E só passa coisa boa. Exato. O cara quando vem no corte e conta a história dele, ó, eu tenho um carro de 15 mil, eu tenho minha família feliz, Você quer ver exemplo? O Van de Pedreira, Exato. que agora tá se lascando aí. É uma ascensão gigantesca de um cara que não tinha acesso, o cara tem milhões hoje, e ele continua sendo um cara sem acesso. Na verdade ninguém é triste na rede social, né? Você gosta, você quer. Você gosta, você quer. Ó, temos mais Eu não vou 4 minutinhos, viu? Então, tem umas 4 minutinhos, então eu só quero fazer só uma Cada um observação. faz uma rodada no check e vai. Eu quero agradecer aí por ter conhecido vocês. Quero deixar Você não ia ficar, hein? Que bom. É,
quero deixar claro que na barbearia, né, não é só um papo que de repente as pessoas pensam que não tem valia, mas esse papo aqui para mim foi de grande valia. Foi um prazer conhecer cada um de vocês aqui. Eu quero só deixar uma música aqui como referência aqui para a galera escutar devido ao assunto que nós trocamos ideia aqui. É uma música do Thiaguinho que fala de preto. E o nome da música chama Da Pele Preta. Então, escutem essa música aí que eu tenho certeza que vocês vão... Thiaguinho vai chamar você pra ir lá com a filha de canal. Eu não sei se ele vai chamar ou não, mas que a música vai falar no coração de muita gente, aí vai falar. Com certeza. Bora, Ricardo, dá seu... Não, meu, pra quem não conhece a gente, né, todos nós, a barbearia é isso aí. A gente brinca, né? A revolução tá na barbearia. Se fechar a barbearia, lascou. Porque, pelo menos aqui, é um ambiente muito eclético, de tudo. De música, de tudo. Meu, às vezes eu e o Negão, meu, cada embate aqui muito louco, meu. E eu falo, Negão, não concordo com você. Mas é sempre respeitoso. E pra mim, né, Bahia em particular, a diversidade, as divergências e tudo mais, faz com que eu cresça. Então, certamente tem muitas coisas aqui que eu ouvi e que de repente eu poderia ter vou digerir, né, e de repente vai mudar a minha mente. Eu não tenho problema com isso. E hoje é o que a gente tem o maior problema, né? Ah, se é Corinthians, o outro é Palmeiras, e aí, mano, quer brigar, quer odiar, quer deletar da rede social. Aí vem o Natal e todo mundo... Então é isso, Fala aí, mano, QX Barbearia. QX Barbearia. Vai colocar depois, né? QX Barbearia. Fala, Paloma. Ai, gente, eu adorei o bate-papo. Gosto de conversar com homens assim, que dão abertura, que tem a cabeça mais aberta. Porque por mais que não pareça, ainda tem muita gente que é muito preocupada em todos os sentidos e só quer o seu ponto de vista. Eu acho que foi muito massa. Adorei a experiência. Depois de uma semana assim, caótica, curtindo, foi muito bom acessar dessa forma. Vamos falar. Aí sim. Não, foi muito bacana, agradeço aí o convite. Eu acho que me levou até aqui, essas expectativas que eu tinha, cumprindo com todas. Acho que a gente tem um bate-papo onde a gente tem pessoas que verdadeiramente estão tentando entender essa loucura que é a vida, como melhorar, como viver melhor, buscar soluções para as coisas, sem querer impor a sua verdade, sem querer militar algo que de repente não é a realidade de outras pessoas. Eu acho que é aí que a gente cresce como sociedade, é nesse espaço que a gente realmente encontra o que fazer e de que forma a gente atuar para que a gente seja efetivo realmente nas mudanças que a gente quer propor para a nossa sociedade. Então, acho que esse programa aí vem para agregar bastante, tomara que seja... Detalhe, não precisei guardar nenhuma tesoura, nenhuma faca, navalha, tá tudo ali, ó, tá tudo aqui, ó. Ninguém se machucou, ninguém, tá tudo certo. Fala aí, Messi. Vem aqui, Guilherme. O único branco assumido do grupo. Isso eu não posso negar. A Mas eu acho que é isso aí mesmo. A minha perspectiva do assunto geral é que é tudo muito novo. Tá todo mundo ainda com dúvida se o feriado é nosso, é pra gente, fizeram pra gente, o que fizeram, o que a gente faz, qual que é a decisão que a gente toma. E é bom participar, é bom ter essa perspectiva, é bom ver de tudo, ouvir de tudo, ouvir do lado de vocês, poder falar do meu lado também é legal pra caramba. Isso aí. muito bom. O da hora é que o cara fica só atrás da câmera, quando ele aparece ele fica tímido. Agradecer a presença de vocês de coração. Acho que é um projeto, é uma ideia que tem tudo para a gente expandir. E acho que a riqueza é isso, é trazer um ponto de vista sem julgamento, sem filtro e fazer com que as pessoas reflitam. O grande ponto é refletir. A gente precisa refletir. Onde a reflexão é a construção. Se a gente não se permite refletir, a gente acaba muito fechado na nossa bolha e não vê que às vezes, mesmo sendo da mesma cor, mesmo sendo do mesmo sexo, mesmo gostando das mesmas coisas ou não, o pensamento pode ser diferente. E tá tudo bem ser diferente. Tá tudo bem. Porque a barbearia aceita tudo. É, isso aí. Tá? Que o assunto é de boa.